Olá, bem-vindos a todos, bem-vindos a todas. Nós somos o GEIS RJ, o grupo Espiritualidade e Saúde, grupo de estudo Espiritualidade em Saúde, Como eu estou com e tempo, eu posso te duas dar uma. pessoas que não tem muita coisa para fazer na vida, eu e a Annelise Fonseca, né? A gente decidiu então, cara, vamos montar um grupo para a gente poder discutir o tema. E a gente criou esse grupo no WhatsApp, onde a gente sempre está trazendo, uma vez no mês, a gente tem um convidado para poder conversar com a gente sobre um tema e passeamos aqui por alguns que fazem parte aqui do grupo, como professor Roberto Spocarte, médico cardiologista que tem publicado bastante sobre espiritualidade, professor João Jorge, professor o outro João, que eu só chamo de João. É João o quê, Anne? João João Salles. Salles, isso mesmo, mas para mim é Joãozinho, né? O Henrique Cal, né, que está com o evento agora concorrendo com a gente aqui, Coitado, ele né? ficou sem graça. Mas está tudo bem, né? Porque de fato a vida é assim. Mas a gente tem aqui que participa do nosso grupo pessoas que têm tentado discutir, né? Várias faces assim da questão da espiritualidade. Eu conheço a Mari há alguns anos, assim, e eu tenho uma admiração muito grande por ela. E nas minhas palestras, né, inclusive na de hoje, eu sempre estou citando a Mari, né, porque também é alguém que publica bastante sobre o tema, sobre espiritualidade e saúde. Não é exagero nenhum dizer que é uma referência para a gente aqui também nessa área acadêmica. E eu queria agradecer primeiro a Mari pela gentileza de aceitar o nosso convite, né? E estar aqui com a gente. A Mari está no Canadá nesse momento, fazendo um pós-doc dela, né? Está trabalhando o tema da compaixão. E fuso horário à parte, está aqui com a gente para poder compartilhar o tema. Mari vai trazer o tema Quando a religião faz mal à saúde, impactos dos conflitos espirituais nos desfechos em saúde. Mari, seja muito bem-vinda. Se você precisar e quiser projetar alguma coisa, já está liberado e o tempo que você quiser, tá? Só que tempo que você quiser, mas no final a gente costuma abrir para umas perguntas, tá? Tá. Bruno e Annelise, muitíssimo obrigada pelo Não, pode convite. colocar, amor. Isso daí não me atrapalha. O que me atrapalhar é aqui. E Bruno, obrigada aí pela apresentação tão generosa, né? É, a admiração que você fala, eu posso dizer assim que é mútua. Eu me lembro quando eu escutei você pela primeira vez, foi por um podcast da, da jornalista, nossa colega. Juliana Dantas. Adriano Dantas, isso mesmo. Eu pensei, meu Deus, tem alguém que pensa como eu em relação à prática da capelania, do cuidado espiritual, coisa que eu estou tentando trazer para o Brasil e as pessoas não entendem. Já tem alguém que está fazendo isso e que também sente assim que é uma voz diferente, assim, distinta, meio que no deserto, né? Então eu me lembro assim como eu fiquei impactada e muito admirada assim pelo seu belo trabalho como capelão, né? Muito legal. E que bom que a gente está aqui junto, né? E podendo conversar sobre esse tema, que eu particularmente acho que é muito importante da gente trazer nesse contexto quando falamos sobre espiritualidade e saúde. O Bruno perguntou assim, você pode escolher o tema, pode ser sobre o teu pós-doc. Aí eu falei assim, sobre o meu pós-doc, sobre compaixão, eu posso falar uma outra hora, mas tem um aqui sobre espiritualidade e saúde que dificilmente a gente escuta falar, e é muito importante porque nós ouvimos falar muito sobre os benefícios da integração da espiritualidade no cuidado em saúde, e é isso mesmo, tem muitos benefícios, e a religião, a religiosidade tem um impacto mais positivo do que negativo nesse contexto, nesse cenário de enfrentamento de uma doença. Entretanto, existe esse outro lado, vamos dizer assim, talvez um pouco mais sombrio, né, do uso
da religiosidade ou do coping espiritual religioso, aí nesse contexto, né, formas de enfrentamento do sofrimento que trazem dificuldades no cuidado em saúde. Então, nós precisamos falar sobre isso também. E por isso que eu falei para o Bruno, o que que você acha da gente falar então desse tema, né? Quando a religião faz mal à saúde. Então, eu agradeço o convite, essa oportunidade, e agradeço vocês estarem me escutando aqui também. E, e para a gente começar, então, isso foi uma breve introdução, né? Vou compartilhar aqui o material que eu preparei, mas eu gostaria de fazer assim um convite para vocês, para a gente estabelecer a intenção para essa noite aqui. Eu acho que é sempre bom, é gostoso também a gente estabelecer a intenção para aquele momento que a gente está vivenciando. E num tema assim que pode ser que mexa com algumas pessoas, né? Então, eu gostaria de convidá-los e convidá-las para sentarem bem posicionadas na cadeira onde vocês estiverem sentadas ou sentados. Coloquem os pés no chão. E aí eu convido vocês para contemplarem essa imagem aqui. O nome dessa imagem é The Ground, que é o chão, né? E essa imagem é de uma artista plástica brasileira, baiana. E eu encontrei essa imagem no Instagram e escrevi um recadinho para ela dizendo que ia usar. E ela ficou contente, agradeceu, por a gente usar essa imagem dela. O nome dela é Eris Beatriz, ou Eris, eu não sei ao certo assim a pronúncia. Mas então essa imagem belíssima é dela. E meu convite é que vocês possam contemplar essa imagem, ou se vocês acharem por bem fechar os olhos, também pode ser, mas a ideia é que vocês inspirem profundamente e soltem o ar para que vocês possam se conectar com o próprio corpo, sentindo esse corpo que está sentado nesse lugar, os pés no chão, apoiados no chão, e vocês possam se conectar com ou essa imagem, ou também com o próprio corpo, com as sensações, com a mente, para que estejam presentes no aqui e agora. Inspirem, sentindo o ar adentrando pelas narinas, enchendo todo o pulmão e soltem o ar. Novamente, inspirem profundamente, sentindo o ar entrando e enchendo os pulmões. E soltem o ar devagar. Respire normalmente e que você se sinta presente aqui e agora, com o coração e mente abertos. E podemos abrir os olhos e voltar aqui para o nosso momento de reflexão nessa palestra. Bom, eu gostaria de falar muito rapidamente sobre essa diferenciação entre espiritualidade, religiosidade e religião, para marcar esse chão de onde a gente parte. Eu sei que vocês já conhecem, muitas e muitos aqui já conhecem o modo como eu penso, mas por isso eu vou ser bem breve, né? Eu gosto de fazer essa diferenciação entre espiritualidade, religiosidade
e religião, porque não são a mesma coisa, embora estejam, tenham uma articulação aí entre esses três termos, essas três vivências, digamos assim, mas eles não têm uma relação necessária no dia a dia. E por que que eu digo isso? Porque alguém pode ter uma espiritualidade, inclusive uma espiritualidade muito rica, e não ser uma pessoa nem um pouco religiosa, ser uma pessoa ateia, e nem por isso ela não tem uma espiritualidade. E por quê? Eu acredito assim que espiritualidade é um termo mais amplo do que religiosidade. Então, eu gosto de pensar em espiritualidade a partir da raiz mesmo da palavra. Do latim, e quando a gente fala em espiritualidade, estamos vendo aqui três termos. Esse final, esse sufixo idade aí, ele, ele forma então um substantivo, espiritualidade. A gente pode dizer o que espiritualidade é. E tem também um adjetivo, espiritual. Espiritual é um adjetivo, uma qualidade do espírito. E o espírito, então, é a raiz dessa palavra, espiritualidade. Do latim, espiritualidade vem de espíritos, que significa respiração, sopro de vida, energia vital. É por isso que não importa que uma pessoa seja ateia ou que ela seja crente, que ela acredite em questões transcendentais, se ela tenha fé, todos nós, o ser humano é um ser espiritual. E porque tem o espírito, essa respiração, sopro de vida, energia vital. Do hebraico é ruar, que significa vento, sopro de vida, né? Do grego, pneuma, espírito, força criadora, potência de vida. Então, todos nós que temos vida, temos espírito, que é a nossa potência de vida, essa energia vital que todos têm, e ninguém é igual um ao outro. Por quê? Justamente porque essa potência de vida faz com que cada ser humano desenvolva essa energia vital, essa potência de vida de uma forma singular. E é nessa dimensão que nascem, né, que brotam as perguntas existenciais. Não existe espiritualidade fora da existencialidade. E por isso que quando a gente fala em espiritualidade, necessariamente a gente vai falar da existência, que é o chão onde a nossa espiritualidade se manifesta, ganha sentido e se desenvolve. É a dimensão das perguntas de sentido. E por isso que ninguém tem uma espiritualidade igual a outra pessoa. Mas é interessante que quando o ser humano então faz essas perguntas pelo sentido e as perguntas mais profundas da existência, e para qualquer experiência, né? Por que que eu estou vivenciando isso aqui? O que que é isso que está acontecendo comigo? Por que eu? Por que agora? E num contexto de enfermidade, muito mais a pessoa vai perguntar pelo sentido daquela experiência. Mas o tempo inteiro nós vamos vivendo, fazendo escolhas e colocando sentido nas experiências, nas escolhas que a gente vai fazendo. Então, é a dimensão das perguntas. As perguntas por sentido e por conexão. São duas palavras-chave para a gente definir espiritualidade. E por isso mesmo, sendo duas palavras-chave, sentido e conexão, significa que nunca essa espiritualidade está pronta, acabada e finalizada. É dinâmica essa dimensão. E eu adoro pensar isso, porque então significa que nossa espiritualidade nunca está pronta. E o que fez ou faz sentido hoje, amanhã pode não fazer mais. Todo mundo que está aqui certamente tem uma experiência assim que, puxa, isso aqui fazia tanto sentido para mim e depois disso aqui que aconteceu, perdeu-se todo o sentido. E essa perda de sentido pode marcar um conflito, pode marcar conflitos espirituais muito importantes, que podem adoecer, mas também pode ser de uma potência transformadora impressionante, né?
E isso que eu gostaria de trazer aqui para vocês, né? Então, aqui, pensando em espiritualidade como a fonte, de sentido e da conexão, a gente pensa nas perguntas. Mas aí, no fora, no exterior, a gente tem tantas respostas de sentido já prontas. Opa, para nossa resposta de sentido já prontas para a nossa busca. E desculpem, é que é, alguém entrou aqui no meu computador e eu fiquei assustada, mas vamos seguir adiante, né? Então, nessa dimensão do sentido, das perguntas, no fora, nós encontramos as respostas prontas para essas perguntas que a religião oferece. As várias formas de expressão religiosa oferecem essas respostas de sentido para as perguntas que o ser humano busca. Então, é por isso que nós temos tantas ofertas diferentes, distintas, de expressão religiosa. E as pessoas aceitam essas respostas prontas e pode fazer sentido e elas podem vivenciar essa espiritualidade de uma forma rica, bela, significativa, mas pode ser também que aconteça alguma coisa nessa caminhada e que deixa de ter sentido. Então a gente sempre está voltando para essa dimensão de novo e de novo. Por isso que é uma dimensão dinâmica, né? Então, a religião é um sistema organizado de doutrinas e práticas e símbolos que oferecem essas respostas à vontade de sentido e facilita a conexão com uma transcendência. A religiosidade é a elaboração pessoal dessas respostas de sentido, aceitas e assumidas a partir da experiência com uma ou mais formas de expressão religiosa, especialmente no Brasil, né? As pessoas encontram sentido em mais de uma forma de expressão religiosa. Mas aí então a espiritualidade é mais ampla, porque ela pode se expressar em formas religiosas ou não, né? Pode se expressar, encontrar sentido nas artes, na natureza, em tantas outras instâncias, né? E não necessariamente na religião. E aí, eu anotei aqui ah, uma definição que a Puchalski traz, Cristina Puchalski, que é a definição de espiritualidade que a Conferência de Consenso Internacional assumiu, que é basicamente isso que eu expliquei, mas tem alguns outros detalhes, e aí vocês podem ver isso depois, né? Eu gosto muito da definição trazida pela, pelo grupo de trabalho da European Association for Palliative Care, que é um pouco parecida com a da Puchalski, mas tem algumas diferenças. E o Foucault, ele diz assim, e eu acho isso belíssimo, ele diz, eu entendo a espiritualidade, mas não estou certo de que esta seja uma definição que possa se manter por muito tempo, como aquilo que se refere precisamente ao acesso do sujeito a um certo modo de ser e às transformações que o sujeito deve operar em si mesmo para atingir esse modo de ser. Ou seja, a espiritualidade é essa dimensão da do processo de subjetivação, ou seja, de criação de modos de existência, de sentido, de conexão que vai se modificando o tempo inteiro, dependendo de como a gente vai construindo sentido. É muito claro para muita gente os benefícios emocionais da religiosidade e da espiritualidade. Traz segurança do apego, traz conforto, senso de significado, sensação de controle, esperança, redução de medo da morte. Tem muitos benefícios sociais e comportamentais da religiosidade e espiritualidade. Apoio social, inclusive, pessoas que têm as suas necessidades espirituais atendidas quando estão hospitalizadas, elas têm menos depressão, é, elas dão menos trabalho para o pessoal da enfermagem, ela retorna menos, é,
para o hospital, ou seja, o índice de rehospitalização é menor, a adesão ao tratamento é muito maior, né? Então, ela tem uma qualidade de vida significativamente diferente quando ela integra a sua espiritualidade ou quando ela tem as necessidades espirituais atendidas por seus cuidadores, pela equipe de saúde. E por isso que hoje a gente tem muitos estudos, temos muitos estudos sobre coping espiritual religioso, que talvez vocês saibam sobre isso, não vou entrar tão profundamente sobre a teoria do coping, mas brevemente o Pargament, Kenneth Pargament, lá em 1997, ele publicou então um livro sobre psicologia da religião e do coping, onde ele se aproveita então da teoria do coping e do estresse. Coping significa enfrentamento, só que essa palavra não tem uma equivalência assim em português, e por isso no Brasil e em português ela tem sido utilizada como coping mesmo, mas significa enfrentamento, é o modo de lidar com. E aí, Lazarus e Folkman, eles ao estudarem e e desenvolverem a teoria do estresse e do coping, eles falaram das várias formas de enfrentamento ou de modo de lidar com o estresse e o sofrimento. E aí o Pargamento falou assim: puxa, muito interessante essa teoria, mas aqui está de fora uma coisa fundamental. Para as pessoas que têm crenças religiosas, quando elas enfrentam um sofrimento, elas se utilizam das suas crenças, elas se utilizam de práticas religiosas e espirituais para dar conta do sofrimento. A isso ele chamou de coping espiritual religioso. E desenvolveu, inclusive, uma, uma escala que está validada no Brasil. Lá em 2004, Panzini e Bandeira elas validaram a escala do Köppen, que inicialmente tinha 107 itens, e elas validaram com 87, validaram também a chamada escala breve com 49 itens. Imagina, era longa, mesmo a escala breve. E eu comecei a usar essa escala de Köppen, e 49 itens, só essa escala, para fazer pesquisa com pessoas que estavam hospitalizadas, com câncer e idosos hospitalizados, e eu pensei, não tem condições de uma escala tão longa, né? E aí eu encontrei, em 2011, o Parlamento publicou a escala de coping espiritual religioso breve, né? Escala breve de coping espiritual religioso, com 14 itens só. Eu pensei, tá aqui, né? A gente pode aplicar essa escala e fica muito mais prático. Então, ela é dividida em 7 itens de coping espiritual religioso negativo e 7 do coping positivo, né? Coping espiritual religioso. Então, o Pargament e a Julie Exline, eles mostraram assim que, embora a espiritualidade e religiosidade traga todos esses benefícios em saúde, pode ser fonte de estresse, tensão, turbulência. Grandes crises podem afetar as pessoas não apenas psicologicamente, mas também socialmente, fisicamente e espiritualmente. Porque as pessoas, nesse momento, elas buscam pelo sentido e elas se perguntam: como é que Deus pode permitir tamanha dor e sofrimento? Será que eu estou sendo punido? Será que eu ainda acredito em Deus? Será que a minha comunidade religiosa me abandonou? Será que minha vida continua tendo um sentido e um significado mais profundo? Então, tudo isso representa ou expressam conflitos espirituais que a pessoa passa, e aí ela pode usar estratégias de coping, né? Estratégias de enfrentamento, que o Pargament vai chamar de estratégias de coping negativo, né? E essas estratégias de coping espiritual religioso negativo são aquelas estratégias que, embora façam sentido para a pessoa e ajudam não, foi um modo como elas encontraram sentido para aquela experiência,
não necessariamente aquilo vai ajudá-las, muito pelo contrário, né, na verdade. Não vai ajudá-las no enfrentamento é, daquela dificuldade, daquele sofrimento, não vai ajudá-las num sentido positivo, afirmativo da vida. Ao mesmo tempo que é o modo como elas encontraram sentido, esse sentido, quando negativo, isso diminui a potencialidade da pessoa, traz mais sofrimento. No caso assim de enfrentamento de enfermidade, isso faz com que elas tenham menos adesão ao tratamento. E as pesquisas nos últimos 25 anos indicam que o coping religioso e espiritual são uma parte significativa da experiência humana, com implicações significativas para a saúde e o bem-estar e que tem muitos conflitos espirituais aí e que se fala muito pouco deles, né? Então é importante a gente parar para olhar sobre o coping espiritual religioso negativo e sobre conflitos espirituais. E já vou até antecipar uma pergunta que a Fabrini fez outro dia para mim, né? A Fabrini falou assim: professora, o Pardenant fala que coping negativo e conflitos espirituais são a mesma coisa, mas quando a gente olha a escala, a gente vê diferenças. E quando a gente aplica e vai analisar as escalas, a gente vê a diferença, né? Então, vou aproveitar aqui, Fabrini, a deixa da tua pergunta, porque pode ser de outras pessoas também, né? Sim, são a mesma coisa. É isso mesmo que o Pargament e a Julia Klein trazem, que coping espiritual religioso negativo e conflitos espirituais são expressão de conflitos espirituais de sofrimento. O coping negativo, e se a gente pensa naqueles 7 itens, por exemplo, da escala de coping, então a gente vai ver aquilo de uma forma mais abrangente, mais ampla, ou não é com a especificidade de conflitos espirituais, tais como eles desenvolveram na escala de conflitos espirituais. Então, a escala de conflitos espirituais, que aí ela é mais detalhada, e a teoria dos conflitos espirituais vai mostrar os diversos tipos de conflitos espirituais. Esses conflitos espirituais são uma expressão do coping religioso negativo, né? E a gente vai ver vários estudos sobre o Islã, sobre pessoas da religião hindu, budistas, judeus. Todas essas grandes matrizes religiosas tem estudos sobre isso, mostrando possíveis conflitos espirituais enfrentados por pessoas religiosas que seguem essas grandes religiões. Tem até um texto do Abu Raya, onde ele, no final do texto, tem esse texto aqui mesmo, que está ali nessa referência, onde eles colocam assim, os principais conflitos espirituais das grandes matrizes religiosas. E no Brasil a gente vê um outro grupo de pessoas que tem crescido, que são os desfiliados da tradição religiosa, e que eles se identificam, se autodeclaram como espiritualizados, mas não religiosos. Essas pessoas também enfrentam conflitos espirituais. Aliás, é bem comum encontrar conflitos espirituais entre esse grupo de pessoas, porque às vezes é o conflito espiritual não resolvido que a fez se distanciar de crenças religiosas. Me lembrei agora até de um aluno que eu tive na psicologia, ele veio fazer PIBIC comigo. E a gente foi fazer uma pesquisa junto ao Santo Daime. E ele dizia para mim que ele era ateu. E lá pelas tantas, na pesquisa do Santo Daime, teve um momento assim que ele enfrentou conflitos muito importantes em função da pesquisa de campo e que é, no atendimento a ele, porque aí naquela hora eu tive que ser psicóloga também, né, para cuidar então desse pesquisador que estava fazendo pesquisa comigo. é,
eu percebi assim, ficou muito claro assim que não é que ele fosse ateu. Às vezes tem uma pergunta interessante que é: ateu de que tipo de Deus, né? De que Deus você é ateu? E o que eu percebi naquele caso é que ele era um ateu do Deus adventista, né? E às vezes as pessoas elas assumem uma ideia de Deus e às vezes deixam de crer naquela ideia de Deus e não necessariamente elas são ateias só porque deixaram de crer naquela ideia de Deus. Não que não existam ateus, claro que sim. Só estou mostrando assim que tem esse tipo também de pessoas desfiliadas e que carregam seus conflitos espirituais e eles vão se expressar em outros momentos, né? E um dos momentos é esse, quando as pessoas estão enfrentando é, uma situação de enfermidade importante, né? A experiência de conflitos religiosos é uma experiência humana universal. Eu deixei aqui para vocês verem, né, duas, duas referências interessantes aí sobre o trabalho com é, conflitos espirituais na psicoterapia, né? Em várias situações aqui, ó, de migração, pobreza, pandemia, abuso físico e sexual, desastres naturais, dissolução familiar, quando a pessoa enfrenta um divórcio, enfrenta um adoecimento, ali é muito comum aparecer conflitos espirituais. E eu fiquei bem impressionada nos últimos anos, como eu tenho encontrado isso na clínica psicológica. Tenho recebido várias pessoas que chegam com conflitos espirituais, né? Conflitos religiosos, em especial conflitos religiosos, né? Desde há muito tempo que essas questões espirituais, né, de conflitos aparecem, né? Que são perguntas, por exemplo, Epicuro trouxe isso antes de Cristo. Deus tem vontade de prevenir o mal, mas não é capaz. Então ele não é onipotente. Essa ideia traz um conflito espiritual para quem se adentra nesse universo da transcendência. Uma outra pergunta, então, é: bom, mas se ele é capaz, então ele não tem vontade? Então ele é malévolo. Se ele é capaz e tem vontade, então de onde vem o mal? Então, essa pergunta dos conflitos espirituais, ela também tem a ver com essa pergunta desde antes de Cristo: de onde vem o mal? Que é, na teologia a gente chama isso de teodiceia, né? De onde vem o mal? E se ele não é capaz, nem tem vontade, por que chamar de Deus, né? Eu queria trazer para vocês uma experiência pessoal minha de criança, da minha infância. E para dizer para vocês que sim, as crianças também enfrentam conflitos espirituais. Então, imagine a criança que enfrenta uma situação de enfermidade. Provavelmente o Bruno tem histórias dele como capelão no INCA, de atender famílias ou mesmo crianças internadas e com experiências de conflitos espirituais. E o que eu queria contar para vocês é que, assim, quando eu era criança, eu fiquei doente e eu me lembro que à noite eu levantei para ir ao banheiro, os meus pais me ajudaram e eu desmaiei. É, eu não me lembro com muitos detalhes sobre esse desmaio, mas eu me lembro quando eu voltei a mim, o meu pai estava falando assim: em nome de Jesus, amém. Ele estava terminando de fazer uma oração por mim. E quando ele terminou a oração, eu retornei. Aquilo teve um impacto enorme na minha vida, porque eu pensei: nossa, meu pai fez oração e eu voltei. A minha família era muito religiosa, os meus pais muito religiosos, eu cresci nesse ambiente. Então, aquilo teve um impacto muito grande no sentido de que ó, a oração é poderosa. Só que
Passados não muitos anos depois desse evento, a minha mãe fez uma cirurgia e uma cirurgia de varizes e numa injeção que ela tomou, provavelmente com uma seringa não muito bem, é, estava contaminada, provavelmente ela teve um abscesso enorme no lugar onde ela teve aquela injeção. E a minha mãe, ela gritava de dor. Vocês podem imaginar alguém urrando de dor? É uma experiência muito forte. E era minha mãe, eu tive medo da minha mãe morrer. E aí eu me lembrei que a oração era poderosa e eu pedi muito a Deus. Pedi muito a Deus para curar minha mãe. O pedido era pela cura, né? E minha mãe, naquele momento, não foi curada. Eu esperava assim, um milagre, que eu fosse orar e, assim como tinha acontecido aquela experiência quando eu era bem criancinha, que isso ia acontecer de novo. A minha mãe foi curada, porque daí ela foi hospitalizada, fez uma cirurgia naquele abscesso e ela foi curada, mas ela não foi curada imediatamente com aquela minha oração. Mas o fato de não ter tido a resposta imediatamente como criança ali por aquela oração, aquilo me provocou um conflito espiritual muito profundo. Vocês não têm ideia do conflito espiritual que eu vivi como criança pelo fato de não ter tido uma resposta que eu gostaria de ter tido do divino, né? Então eu trago e eu sei que essa experiência teve outros desmembramentos futuros na minha vida até hoje, eu diria, né? Mas hoje essa questão dos conflitos espirituais está solvida. Mas o que eu quero dizer é que eles nascem, inclusive, na experiência da criança. E se vocês se lembram, em 2020 é, quando aquela criança de 10 anos tinha sido estuprada e ela engravidou, estava tentando então fazer um aborto, e teve muitas manifestações contra aquela situação. Esse médico ginecologista, ele deu uma entrevista muito interessante que eu diria assim, olha, vale a pena ler essa entrevista ainda hoje. O Christian Rosas, e ele falou a seguinte frase: a influência religiosa faz mal à saúde e põe vidas em risco. E aí ele foi desenvolvendo a ideia, os argumentos dele, porque que ele acreditava que sim, a influência. E ele era uma pessoa que de um background religioso, evangélico, presbiteriano, né? E como é que agora ele podia dizer a influência religiosa faz mal à saúde, põe vidas em risco, né? Por causa do modo como se vive essa religiosidade. É, e como não se olha de um modo para os conflitos espirituais, ou olha para os conflitos espirituais de um modo superficial, dando respostas simples, e isso precisa ser muito bem pensado, refletido, né? E ele trouxe isso. é, E isso deve nos fazer pensar sobre os nossos pacientes. Eu não sei aqui se nós temos só pessoal da saúde, ou se temos de outras áreas também, mas para todo. Interessados no tema. Como? Profissionais de saúde, mas interessados no tema. Isso, profissionais da saúde, né? E das diversas áreas, né, Bruno? Das diversas especialidades dentro, do campo da saúde, né? E então, as pessoas que nós cuidamos, seja então nós como psicólogos e psicólogas, médicos e médicas, capelães, serviço social, fisioterapeuta, das diversas áreas, a gente precisa
pensar, levar a sério essa questão dos conflitos espirituais, porque eles têm um impacto muito importante nos desfechos em saúde, né? Mas o que que são conflitos espirituais? É uma pergunta, né? Os conflitos espirituais ocorrem quando algum aspecto da crença, prática ou experiência espiritual e religiosa se torna um foco de pensamentos ou emoções negativas, preocupação ou conflito. Mas esses conflitos representam esforços voltados a proteger ou transformar os relacionamentos com o sagrado e a conexão com Deus, com a identidade religiosa, conexões com uma comunidade religiosa, e podem resultar em experiência de crescimento pessoal também. Não é só um aspecto negativo, mas tem essa potência de transformação, né? Então, seguindo adiante, a literatura, ela traz muitas evidências de que os conflitos espirituais são mais comuns do que supomos, e só que as pessoas não se sentem confortáveis em falar sobre isso. Os conflitos espirituais assumem uma variedade de formas que refletem tensões e conflitos em torno do sagrado e podem ser é, colocados abaixo de três grandes categorias, né? Eles podem expressar conflitos sobrenaturais, conflitos interpessoais ou conflitos intrapessoais. E não são incomuns entre pessoas com problemas psicológicos. Esses dias mesmo eu recebi um trabalho para fazer um parecer sobre publicação que esses autores estavam falando sobre a pessoa que tem uma moralidade muito forte, que é um subtema do toque, do transtorno obsessivo compulsivo, né? São as pessoas que o tempo inteiro estão pensando, é, é escrupulosidade o nome, desse transtorno, onde as pessoas o tempo inteiro elas estão em conflito, se perguntando se elas estão em pecado, se elas estão fazendo alguma coisa errada, se elas estão é, agindo contra Deus ou alguma coisa assim. Então, os conflitos espirituais, eles são preditores robustos de pior saúde mental. O trabalho da Fabrini mostra isso, né, Fabrini? Depois você pode até falar um pouquinho sobre isso, né? Conflitos espirituais, em especial em populações que já sofrem outros conflitos também, como, por exemplo, na população LGBTQIA+, que é o trabalho da Fabrini, isso então ganha uma dimensão ainda maior. E pode ser causa ou efeito de problemas psicológicos e oferecem também um potencial de transformação. Eu acho que eu estou repetindo isso, mas eu acho que é importante a gente dizer isso, que não tem só um aspecto negativo dos conflitos espirituais, mas também que eles podem eles têm essa potência de transformação. E temos pelo menos 6 tipos de conflitos. O conflito divino, que envolve angústia ou emoções negativas com base nas crenças em Deus ou na relação percebida com Deus. Os conflitos do tipo demônico, que envolvem a preocupação de que forças do mal ou espíritos do mal estão atacando o indivíduo ou causando eventos negativos. Os conflitos de dúvidas, que são dúvidas relacionadas às próprias crenças, conflitos morais, de culpa relacionada a valores morais do que julga certo, conflitos de sentido, dificuldades na percepção de um sentido e propósito na vida, e conflitos interpessoais, que são experiências negativas no relacionamento com pessoas e instituições religiosas, né? Então, em 2022, nós publicamos um artigo de validação da escala de conflitos religiosos e espirituais. Aqui desse lado, eu coloquei então a escala breve, que é de 14 itens, nós temos uma escala mais longa, que é de 24 itens, e aqui é de um paciente que respondeu essa escala de conflitos espirituais religiosos, né? Então, é interessante a gente vê nesses vários tipos, né? O que que aquela escala vai mostrar, vai medir. Por exemplo, se a pessoa sente raiva de Deus, se ela sentiu como se Deus a tivesse abandonado, ou se ela se sente decepcionada com Deus,
ou se ela se sentiu atacada por demônios, se ela teve conflito com outras pessoas da comunidade religiosa, ou ficou com raiva de instituições religiosas. Os conflitos de sentido, então, como se a vida não tivesse mais sentido. Isso é um conflito espiritual. E ela questionou se a vida tinha realmente importância. Conflitos de dúvida sobre as próprias crenças, ter uma dúvida e não consegue solver aquela dúvida. Conflitos do tipo moral, sentiu culpa por não viver de acordo com os próprios valores. Então, esses são 6 tipos de conflitos espirituais que essa escala mede, né? Em relação a impacto dos conflitos espirituais, tem vários estudos mostrando que há uma associação positiva entre conflitos espirituais e pacientes que estão em cuidados paliativos, no sentido, essa associação positiva que faz com que apareçam mais angústia, confusão, depressão, e a associação negativa de conflitos espirituais, né? E pacientes que estão em CP, cuidados paliativos, se não tiver conflito espiritual, ela vai experimentar mais bem-estar físico, emocional e qualidade de vida. Pacientes com câncer, os estudos mostram que a pessoa pode sentir mais dor e menos energia. Tem um estudo de Trevino e colaboradores que mostram, inclusive, sobre a carga viral e sintomas de HIV positivamente relacionados com o coping religioso negativo. Tem um estudo longitudinal de 2 anos, do próprio Pargament, que ele mostra a relação positiva entre entre conflitos espirituais e mais risco de mortalidade em pessoas com doença, pessoas idosas com doença crônica. Então, esses impactos já são bastante estudados. E no contexto dos cuidados paliativos, a gente vai ver, inclusive, pacientes que podem rejeitar alívio da dor. Eles não querem um remédio para melhorar o sintoma, tá morrendo de dor e acha que não deve fazer nenhum tipo de medicação, porque essa pessoa se sente punida por Deus, por alguma coisa errada que ela fez, então ela acha que tem que passar por aquilo, né? E quando eu li essa fala de uma médica, eu pensei assim, puxa, mas aqui pode ter tido uma interpretação equivocada do que o paciente estava trazendo. Ela diz assim, ó, temos que entender que em algumas religiões, o processo de sedação não é compatível ou não é visto como uma conduta correta, e que isso pode trazer prejuízos futuros, segundo a crença e a espiritualidade de cada um. Então, eles optam, de repente, por enfrentar aquele sofrimento e para eles já está resolvido. E aí acaba que quem sofre é quem tem todos os princípios dos cuidados paliativos e que acreditaria que se fizesse alguma coisa poderia aliviar o sofrimento. Eu achei essa fala muito forte, porque eu fiquei pensando assim, e essa pessoa com muito boas intenções, né? E disse assim: ah, quem sofre somos nós temos possibilidade de aliviar esse sofrimento e a pessoa não quer por razões religiosas. Se a pessoa faz alto uso de coping positivo, então por que que ele não deu conta? Ou o que que aconteceu que ele colapsou e tentou o suicídio, né? É, e aí o Pargament e a X-Line, eles dizem que depende do tipo de conflito e depende do coping, e foi do tipo de coping, e foi exatamente isso que eu vi naquele caso, né? Então, é, eu sei que a gente poderia conversar muito mais sobre isso, mas 1 hora então já deu aqui. E eu queria que a Fabrini dissesse assim, num minutinho, Fabrini, como é que a população LGBTQIA+, que você aplicou a escala, como é que você viu é, os resultados da escala de coping, desculpa, a escala de conflitos espirituais nessa população? Nesse contexto da saúde, porque isso vai enriquecer aqui para vocês levarem depois e pensar um pouquinho mais sobre esse tema. Fabrini, por favor.
Gente, isso aqui não estava ensaiado. Então, assim, eu estou concluindo meu mestrado agora, né? E na atividade ele fala que a identidade de gênero e comportamentos que são dissidentes ou não compatíveis com a cis-heteronormatividade, eles são vistos como negativos dentro do contexto religioso brasileiro, né? Então, essa população das minorias sexuais, elas são alvo, assim, de estigma e hostilidade. Então, eles ficam num conflito entre quem eles são, identidade de gênero, sexualidade e a sua espiritualidade e religiosidade, né? Então, nós aplicamos a escala de conflitos, também aplicamos o PHQ para poder verificar a questão de saúde mental da população LGBT. E 50, a nossa amostra ela foi composta por 94 participantes, e desses 58 apresentaram sintomas depressivos de nível clínico assim bem alto. E aí nós tentamos entender, né? Então tá, então essa população está com altos índices de depressão. Então vamos aplicar agora outras coisas. Então aplicamos o questionário de coping, centralidade da religiosidade, atitudes religiosas também. Mas a única variável que realmente se mostrou significativa para esse diagnóstico de depressão foram os conflitos. Então, nós dividimos a nossa população de pessoas com sintomas depressivos e sem, e assim, a diferença entre conflitos religiosos entre essas duas populações era gigantesca, né? Então, nossa amostra teve uma prevalência altíssima de depressão, e a única variável que demonstrou que é um preditor significativo de saúde mental foi o conflito espiritual religioso. E aí agora eu estou escrevendo e eu não posso contar para a Mary, porque ela vai participar da minha banca daqui a pouco. Então nós estamos até verificando quais são os conflitos que mais apareceram. Nós conseguimos, Aham. Mary, Ah, que verificar. legal, que Não conta para o legal. Renato que eu tô te contando aqui, né? Se alguém conhece o meu orientador, por favor, não conta para ele. Aham, aham. Então Oh, a gente mas que está legal. estamos Uhum, conseguindo verificar quais foram os conflitos maiores, e aí a partir disso agora eu estou uhum. escrevendo. Tanto que você indicou o documento da John Templeton, e eu estava com ele aberto aqui, porque eu estava estudando antes, né? Aí eu já encaminhei ele no chat, falei, ó, gente, é aqui, ó. Ah, que ótimo. Tentei ser Obrigada, rápida. Fabi. É, Obrigada, Mary. viram só, gente? Com Não é uma beleza, a certeza ela gente? já tirou nota nessa banda. Já está aprovada, né? Já está aprovada, certeza. Está muito bom mesmo o trabalho, de fato. É que eu participei da banca de qualificação, né? E aí ali não tinha os tipos de conflito, né? Então uma das coisas que eu apontei foi isso aí, é por isso que ela contou agora. Não, a gente já conseguiu ver os tipos de conflito. Que bacana, porque faz diferença você identificar. Então, inclusive, eu queria terminar mesmo a minha fala concluindo bem isso mesmo, assim, olha. Atente para os tipos de conflitos espirituais, né, da pessoa. Deixa eu mostrar aqui lá no fim. É, só bem rapidinho. Atente para a identificação de resíduos morais e religiosos, que é essa coisa assim da pessoa. Resíduos morais e religiosos é quando a pessoa não solve os conflitos morais e religiosos e segue adiante, sabe? Ou ela vai para outra religião, ou vai para a vida, mas não solve aquilo, então são resíduos morais e religiosos. E entre o eu e o mundo existe o espaço potencial que é da criação de sentido, né? Segundo o Frankl, que o sentido está no amor, no trabalho, mas também no sofrimento, né? Então, o cuidado compassivo e o autocompassivo, ele precisa entrar no nosso cuidado com as pessoas e no nosso próprio cuidado também, para que ninguém deixe de se colocar no círculo do cuidado, especialmente aqui, ó, profissionais de saúde, se coloquem no círculo do cuidado e contribuir na reconstrução de sentido e conexão consigo, com o outro e com a natureza, né? Então, a mensagem que eu deixo para vocês aqui no final é que se eu comecei lá dizendo que talvez conflitos espirituais sejam o lado sombrio da espiritualidade, da religiosidade, eu diria agora para concluir, olha, sem lodo, não há lótus. Quem diz isso é o Thich Nhat Hanh. E a Elizabeth Kubler-Ross, ela fala assim, ó, as pessoas mais bonitas que conhecemos são aquelas que conheceram a derrota.
o sofrimento, a luta, a perda, e encontraram o caminho para sair das profundezas. Essas pessoas têm uma apreciação, uma sensibilidade e uma compreensão da vida que as enche de compaixão, gentileza e uma profunda preocupação amorosa. Pessoas bonitas não acontecem simplesmente, né? O sofrimento faz parte e depende muito de como é que a gente lida com ele, se ele vai ser trauma ou se vai ser potência de transformação. Muito obrigada, gente, pela atenção e espero que tenha ajudado aí, tenha contribuído nessa temática aí da espiritualidade e saúde. Obrigada, gente. Nossa, foi fantástico, né? Aqui várias palmas, elogios, né? Corações, não é? Todo mundo ficou aqui até o fim, então eu acho que a gente encerra, pelo menos em relação aos convidados, com chave de ouro. Eu queria abrir para as perguntas, se vocês puderem ter um pouquinho de paciência, 5 minutinhos, 6 minutinhos, eu fiz várias anotações. E só vou lembrar, antes de passar para as perguntas, não é? Porque falamos de LGBT, eu achei fantástico, Fabrício, no teu olhar, não é? Agora imagine uma pessoa idosa também LGBT, e a gente sabe que o etarismo é um dos preconceitos, se não for o preconceito mais aceito na sociedade. Ninguém faz passeata para o etarismo. A gente faz para o LGBT, a gente faz para todos, mas para o etarismo não. Então imagine uma mulher ou um homem preto, velho, LGBT. Olha quantos conflitos aí não podem ter. Então, muito legal a tua pesquisa e essas categorias. E, e um comentário final, né? Você vê o Laerte, um grande cartunista que se assumiu, está com câncer de próstata. E ele faz um sarcasmo, né? Até a mulher queen, né? A mulher drag queen tem câncer de próstata, tem que lembrar. Então, olha só como as coisas são fluidas e como elas né, perpassam, né? Então, é um cuidado muito mais complexo. Então, imagine, ele falou, obviamente, de uma forma brincando, mas assim, ele esqueceu que ele tinha próstata. Então, olha aí mais um, né, conflito que vem diante de uma doença que, teoricamente, eu sou mulher, eu não sou mais homem, né? Olha só que muito interessante para a gente tornar mais complexo. Eu quero só encerrar. Existe uma psico-oncologista espanhola, eu sempre cito o artigo dela, ela é referência também na Sociedade de Psico-Oncologia e está na ASCO. Ela fez um artigo falando dessa importância cultural dentro dos cuidados paliativos. E ela cita um caso, chama Maria Trio, Maria Tarará Trio. Depois eu posso até colocar no grupo o artigo dela. Eu sempre cito, porque ela cita uma menina da Jamaica com um câncer e ela não deixou ser tratada. E ela conta que os médicos na época ficaram, né, revoltados. Por quê? Porque quando ela vomitava o sangue, né, a bile negra, ela estava extirpando o câncer. E aí ela não queria ser tratada, porque dentro da religiosidade dela, da religião dela, aquilo era importante. Ela estava extirpando, então ela não deixava ser tocada, ela queria sentir dor, ela queria ter os vômitos fecaloides, os vômitos, né, da bile negra, e os médicos, então, entram nesse impasse, né? Até uma questão de sofrimento moral para a equipe médica, e o paliativista ele se sente muito herói. João está aqui, ele é médico, ele pode falar, a gente às vezes se sente muito herói, por que não tem que ser a nossa verdade? Porque a gente, né, a pró qualidade de vida, dignidade, a gente não sabe, a gente tem que construir. E aí, professora, você falou muito bem, né, a respeito da importância do ouvir e entender, abrir essa caixa de Pandora. O que quer dizer esse conflito? Não simplesmente uma prescrição, não é? Abrir, entender, né, o contexto, o porquê, porque todo mundo tem. Se todo mundo tem um porquê, a gente segue, não importa o como, não é essa frase? Então, para a gente mergulhar aí um pouco nessa história biográfica, eu sempre falo para os residentes, mas quem é essa pessoa? Não é? Vamos conhecê-la melhor, né? Para a gente entender o contexto até da doença, né? Desculpa, eu me alonguei, eu queria abrir um pouquinho para as pessoas, esse tipo, um pouquinho de paciência, 5 a 10 minutos a gente encerra. Vamos aproveitar! É isso mesmo, Annelise. Mas eu não vou falar, deixar aí para o pessoal trazer as perguntas, né? Gente, se alguém tiver alguma pergunta para Mari, esse é o momento.
Oi, Mari, que delícia estar aqui, viu? Eu vou estar, Mônica Guarnieri. Então, na verdade, eu teria a pergunta de como cuidar desse conflito, né? O que que dá para fazer em diagnosticando, né? Em percebendo que existe, o que fazer com ele? Se você tem alguma experiência nesse sentido, se dentro do processo terapêutico essa cura se dá, não é? Mônica, não tem uma resposta única, porque cada pessoa vivencia um conflito espiritual de um jeito único, né? Então, sim, eu tenho várias experiências, em especial experiências clínicas na psicoterapia, né? É, quando eu procurando assim na minha mente, vem várias, mas assim, se eu pudesse resumir para ti, é assim, olha, resumir não no sentido de trazer as experiências, mas assim, quando se pergunta o que que dá para fazer, essa escuta aí que a Annelise colocou tão bem também, né? Essa escuta é fundamental, porque como cada pessoa vai vivenciar o conflito espiritual de um modo único, você não pode pensar de antemão que você sabe o que significa aquele conflito. Mesmo aquele exemplo que eu trouxe, né, da médica que falou assim, ah, é por causa da religião. Ué, como se então isso já fechasse. Ah, por causa da religião, então acredita que tem que sofrer mesmo, então tem que deixar. Não, ela está expressando um conflito espiritual ali, está com muito sofrimento. O que que está querendo dizer aquele sofrimento, né? Então, abrir esse espaço, né? De comunicação relacional, isso é um aspecto da compaixão, porque aí você vai escutar o que a pessoa vai trazer sem um pré-juízo, como se você já soubesse. Não, mas o que que ela quer dizer com aquela experiência ou com aquela crença? E só o fato de você abrir o espaço para ela poder falar daquilo isso pode ajudar, e você não tem que saber o que responder, porque um dos medos é: eu não vou saber responder a isso. Não, você não tem uma resposta pronta para isso, mas quando você abre o espaço, você pode, inclusive, não responder, mas fazer mais perguntas e ajudar a pessoa a pensar, sabe? E ao ajudar a pessoa a refletir sobre aquela experiência, é abre-se ali a possibilidade de construir outros sentidos, inclusive com algumas perguntas que você puder fazer. Olha a história de Jó, né? Enquanto os amigos estavam Jó estava vivenciando conflitos espirituais profundos, porque na época, a teologia da época dizia assim que é, a teologia dominante era a teologia da retribuição. Então, todo mundo acreditava naquela época que você tinha o que você tinha feito era resultante disso. Então, você estava sendo, recebendo aquilo que você merecia. E a experiência de Jó diz assim, que não, que aquilo não. Então, ele estava vivenciando conflito de sentido, porque a experiência dele não tinha sentido. Ele tinha perdido tudo, a esposa, os filhos, os bens, e ele estava doente, enfermo. E enquanto os amigos estavam juntos, só em presença, tava bom. Quando eles abriram a boca, nossa, estragou tudo, né? E eles insistindo que ele tinha alguma coisa ali que ele tinha feito por merecer e que tinha uma razão sim, e ele dizia não, não e não. E mas ele não perdeu a fé. Ele tinha o conflito e ele perguntava para Deus: mas Deus, como é que pode isso? Eu não estou entendendo. O que está acontecendo aqui? É interessante que nessa conexão com o sagrado, com o divino, que se manteve, né? Ali ele foi tendo uma experiência tão significativa, tão cheia de sentido, que quando chega no final do livro, né? E que ele é curado, tem tudo restaurado e tudo mais, ele fala assim: puxa, antes eu conhecia de ouvir falar, agora não, agora eu conheço face a face.
Então, aquela experiência do conflito espiritual que o aproximou ainda mais e de um jeito muito mais profundo do sagrado para ele, e que estava longe da teologia dominante, isso, dentro das perguntas mesmo que ele estava trazendo, ele ressignificou, encontrou outro sentido e teve forças para ultrapassar todo aquele sofrimento que ele estava vivendo, né? O Bruno costuma dizer assim, qual é o sagrado para essa pessoa? Então, não é a religião que vai dizer o que que é o sagrado, mas abra o espaço de escuta para que a partir dali, nessa conversa, nesse espaço relacional, vocês possam ir fazendo outras perguntas, encontrando outras respostas de sentido e respostas de sentido mais afirmativo da vida, e que ajuda a pessoa, inclusive, a poder querer o tratamento, a sentir menos dor, porque ela pode se sentir cuidada por Deus, pelo divino, por meio dos médicos que estão tratando, né? Isso pode ser modificado. Então, eu diria isso. Não sei se faz sentido para ti essa resposta minha, né? Isso. Mari, Sim. a Carla está no chat aqui perguntando, que ela disse que não pode abrir o áudio agora, pediu para perguntar. Se esse espaço do exemplo que a professora narra do caso ficaria restrito à psicologia na perspectiva negativa, ou seja, no sentido de que todos os profissionais devem estar capacitados para essa demanda? Olha, não dá para dizer todos os profissionais devem estar capacitados para essa demanda, né? Inclusive, uma das reivindicações aí do Bruno, né, como cuidador espiritual, como capelão, para dizer assim que precisa dessa formação, da Mônica também, né? É que precisa dessa formação em cuidado espiritual para ajudar numa equipe multidisciplinar, por exemplo, né? O que eu percebo é que, pela falta de um mínimo de conhecimento, se fecha, muitos profissionais de saúde se fecham para escutar ou para dar oportunidade para a pessoa poder dizer ou para querer se abrir para entender o que está acontecendo ali por pura ignorância. E nem é por maldade, muitas vezes. E eu já escutei muito disso. Ah, eu não tive formação no meu curso. Gente, eu também não tive formação nenhuma quando eu fiz psicologia, sobre psicologia da religião, sobre como lidar com a espiritualidade. E eu acho que se eu pedisse para vocês levantarem a mão aqui, todo mundo ia levantar a mão dizendo assim que no seu curso nunca recebeu formação sobre como lidar com as questões espirituais e religiosas, né? Mas isso não justifica não ter conhecimento, porque existem muitas pesquisas e pesquisas consistentes, né, com robustez científica, que estão aí. Então, não dá para ficar só se escondendo atrás de que eu não tive formação. Então, assim, não se exige que profissionais de saúde deem conta dos conflitos espirituais, mas que eles possam se abrir mais para essa escuta mesmo e talvez encaminhar. Às vezes, pode, se não tem um capelão competente, ou um psicólogo, ou alguma coisa assim, se você não souber o que fazer, porque é interessante como uma conversa ela pode ser poderosa, mas pode ser o próprio líder religioso da pessoa. Isso não quer dizer que sempre vai dar certo. Pode ser um perigo e pode ser pior. Então é muito importante que você saiba, né? Quem que é esse líder religioso dessa pessoa? O que que ele costuma falar sobre isso? Se ela já conversou com ele, alguma coisa assim. Eu não acho, não acredito assim que profissionais de saúde tenham que dar conta disso, mas fariam muito bem se compreendessem minimamente para poder tratar ou encaminhar ou lidar com essa questão de um outro modo, um modo que afirme a vida, que possibilite essa pessoa ter menos sofrimento por conta dessas questões que surgem aí e não são raras, muito pelo contrário, são frequentes, né? Então, nesse sentido, sim, os profissionais de saúde têm essa responsabilidade, né? Na própria formação. É isso. Gente, a gente já está com a hora um pouquinho avançada, foi muito gostoso, foi muito bom. Tem gente pedindo para entrar agora, eu não vou deixar, não. Agora também não. Acabou. Tudo tem limite também, né?
Ah, Queria agradecer primeiramente a Mari, poxa, por poder compartilhar com a gente aqui. Gratidão, gratidão mesmo. é. Eu Uhum, fui passando, né, enquanto ela ia apresentando, por tantas leituras que eu fiz e outras aí que no caminho, né, que se associavam e que eu fui uhum, anotando aqui também para enriquecer o meu próprio conhecimento também. Agradecer a Fabrini que participou aqui para a gente, lindo o seu trabalho, né? Já havia conversado com ela aqui um pouquinho no WhatsApp, em particular sobre esse trabalho dela do mestrado. Parabéns, né? uhum. Tomara que sua banca, né, pegue leve, né? Ai, obrigada. Mandem boas Mas energias. Nem precisa Mas pegar leve. nem precisa, né? Nem precisa mais. Não. Mas parabéns, tá? Pelo trabalho e obrigado pela contribuição. Gente, eu sei que hoje entrou muitas pessoas no grupo por conta da Mari, né? Esse nosso grupo, Uhum, essa é a nossa última palestra do ano, mas a cada mês a gente tem algum palestrante com a gente. A gente sempre faz isso no grupo fechado, não divulga o link, porque a intenção de fato é que haja uma discussão entre a gente, que a gente construa junto, né? E aqui tem várias pessoas que têm participado o ano inteiro, né, do estudo. Às vezes a gente entra, são 10 pessoas, às vezes a gente entra, tem 40, mas a gente sempre vai fazer. E no uhum, próximo mês a gente vai apresentar, na verdade, um planejamento para 2025, que a gente está pensando em alguns pilares bem legais aí para a gente poder trabalhar no nosso grupo, para poder melhorar e poder fomentar essa discussão da espiritualidade em saúde. Então, com algumas ideias de produção, inclusive, que a gente pode fazer como grupo. Então, vou parar de dar spoiler, porque a fofoqueira aqui é a Annelise, não sou eu. Então, quero agradecer todo mundo. 26. Hã? Oi, Planejamento Anne. 26. Isso Você aí. falou planejamento 25, mas deixa eu fazer um spoiler, porque no nosso livro, eu até deixa eu sair do blur aqui, só para vocês verem. A professora Mari está aqui, a doutora Mônica está aqui, o doutor João Andrade está aqui, Valéria está aqui, também está presente. Valéria também, e Está aqui tem aqui. uma sessão que para a gente é de um grande orgulho, porque foi o primeiro livro de espiritualidade que vem tratando das religiões de matrizes africanas, com um grau de profundidade e delicadeza, e o capítulo também da espiritualidade laica, que falamos aqui também de um grupo aqui do Rio de Janeiro muito legal, sabe? Eu acho que por uma primeira obra que destoa um pouquinho do que a gente vê por aí, ela vai complementar. Então, exatamente quando a gente vem, né, de uma sociedade que se coloca, né, com algumas particularidades, não é? E a gente lidando, a gente não sabe, principalmente de matriz africana, tá com uma delicadeza. Tem um capítulo de LGBT também, tem um capítulo de LGBT, tem um de racismo. Então, assim, é claro, né? A gente está divulgando, mas para quem tem curiosidade, eu acho que nesse ponto é um livro que complementa os outros livros. A gente tem todos, óbvio, né? Mas assim tem uma coisa diferente. Então, enfim, cabe a consulta, isso não é só um marketing nosso, eu acho que é incentivar essa discussão para um ponto que a gente fala muito pouco, sabe? Não só repetindo, né? Desculpe me alongar, mas já que a Fabrini falou muito bem do LGBT, sabe? Então a gente aqui fala de racismo, a gente fala de outros aspectos, né, da espiritualidade, mas quando a gente foca, né, algumas religiões, eu acho que nesse ponto a gente abrange, a gente abre esse caminho, esse coração para essa discussão técnica importante e necessária, porque são as pessoas que a gente vai cuidar. Eu acho que isso é importante, são as pessoas que a gente vai cuidar, né? Então, queria encerrar agradecendo. Mês que vem, então, estamos aí com esse planejamento, né? Levando com bastante, como o Bruno falou, a gente não tem nada para fazer, mas acho que quando a gente tem o porquê, como eu falei, fica tudo muito mais fácil. Então, não importa se são 2, 3 formiguinhas ou 100 formiguinhas, a gente quer causar. Esse é o nosso lema, causar. Então, muito obrigada, viu, por todos vocês que estão aqui. Crescemos juntos, crescemos juntos. Obrigado, Mari. Obrigado, Anne. Obrigado todo mundo aqui, os rostinhos aqui, os nomes conhecidos, muita gente querida. Muito obrigado, tá? Beijo Obrigada, grande Um e até a beijo. próxima. beijo para Tchau. vocês.
Beijo. Que lindo esses corações, né? Adorei.